Muito bom ter vocês aqui, queridos. Muito bom estar aqui, é um privilégio imenso, gigantesco. Eu confesso para você que eu estou um pouco nervoso. Eu me acostumei, como o pastor disse, a pregar embaixo de um pé de pau, e sentado numa cadeira de nylon no sertão do Piauí. Então estar aqui diante de tantas pessoas, num lugar como esse, é um pouco difícil. Mas eu estou muito alegre de estar aqui, porque já há uns anos eu tenho acompanhado o que Deus tem feito aqui na Livres Church. A gente foi para a missão, ainda não havia Igreja Livres. A gente viu o nascimento da igreja e, com o nosso retorno aqui para São Paulo, a gente teve o privilégio de participar de algumas coisas aqui da formação da igreja. E tem sido muito bom ver como Deus tem somado pessoas aqui, né? É como em Atos, né? O Senhor vai somando pessoas conforme a igreja vai sendo capacitada com o Espírito Santo, em poder. E tantos irmãos queridos, tantas pessoas maravilhosas. E como o pastor disse, eu sou um missionário do Livres, estive lá no sertão do Piauí. Eu e minha esposa, nós trabalhávamos com comunidades não alcançadas do sertão, através da pregação do Evangelho. E nos vimos aí, muitos irmãos do Impacto também. Estivemos aí em janeiro e julho, lá no Impacto. E conforme hoje é um dia de celebração da membresia da igreja, um dia muito especial, e eu estou com uma responsabilidade muito grande, porque o sarrafo aqui é muito alto, né? Pastor Juliano, pastor Daniel, Bernardo Show. E, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas, né, eu sempre brinco, se o Senhor usou uma mula para falar no Antigo Testamento, pode falar através de uma anta também, né? Então, meus irmãos, hoje, para celebrar essa membresia, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a mensagem que é a mensagem da minha vida, a mensagem principal do meu coração, aquilo que eu mais amo pregar, aquilo que faz parte da chama que arde dentro de mim para falar. Hoje eu gostaria de falar sobre o Evangelho, a pedra fundamental, intransponível, imprescindível da igreja. Então, se você veio para fazer parte dessa igreja, saiba que aqui você vai encontrar a pregação do Evangelho. E você que ainda não é de nenhuma igreja, está procurando uma igreja para fazer parte, saiba que uma igreja saudável é uma igreja que prega, vive e compartilha o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabia, mas a primeira pessoa a ser chamada de evangélico na história, segundo alguns historiadores, foi um homem chamado Martinho Lutero. Porque a sua mensagem era a mensagem do Evangelho. Ele só falava do Evangelho. Era a razão das suas canções que abalaram a Europa, era a razão dos seus escritos, foi a razão do movimento da Reforma, o Evangelho. Por isso chamavam Martinho Lutero e seus seguidores de evangélicos. E eu adoro ser chamado de evangélico. Porque se nós somos os evangélicos, nós somos o povo do Evangelho. Isso quer dizer que nós estamos fundamentados nesse Evangelho. O Evangelho é o tema de Deus para o mundo. Deus só deu um tema para a igreja, um assunto, para que ela compartilhasse e vivesse até os confins da terra, o Evangelho. E esse Evangelho transformador, que muda vidas, que está alterando o cosmos, restaurando todas as coisas, é o Evangelho que nós celebramos hoje como povo de Deus, como igreja. Mas então, o que é o Evangelho? Qual é essa boa notícia de Deus para o mundo? O que significa então nós sermos o povo do Evangelho? Nós precisamos compreender isso muito bem. Se nós somos o povo do Evangelho, nós precisamos saber o que é o Evangelho. E lá no Piauí, você dificilmente vai conseguir comunicar uma mensagem sendo sistemático, porque o povo é contador de histórias. Então, se você quiser falar de justificação para o nordestino, lá no sertão do Piauí, nos interiores, né, quilombos, assentamentos, onde a gente costumou trabalhar, naquele povo que a gente ama tanto, se você for falar de justificação e começar a pegar os textos que falam de justificação, no segundo texto você já perdeu as pessoas, porque elas são contadoras de história. Mas quando você fala da história de Abraão, que tinha um filho, que Deus pediu, e ele creu, e ele foi justificado por isso, nunca mais eles esquecem da história do Abraão e do filho dele. É um povo contador de histórias. Por isso, para falar do Evangelho, eu gostaria de contar uma história da Palavra de Deus para você. Queria pedir para você abrir Marcos capítulo 5, onde há uma história que para mim expressa perfeitamente o que é o Evangelho do Reino. Enquanto você abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, eu gostaria de orar com você.
Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, Senhor, quão grande és Tu, Senhor. E quão digno, Senhor, de glória, de louvor, de majestade. Uma vez, Senhor Deus, que nós colocamos nossos olhos em Ti, Senhor, nós não conseguimos mais admirar coisa alguma, Senhor. Senhor, é verdade, o mundo perdeu as cores, Senhor. Porque, Senhor, a Tua beleza nos encantou, Senhor. E hoje, Senhor, fazer parte do Teu povo, Senhor, da Tua nova família, Senhor Jesus, estar aqui, Senhor, é tão bom, é tão precioso, Senhor, que nós não temos palavras. Nós não temos palavras, Senhor, mas o Senhor a tem. O Senhor tem a palavra da vida, as Tuas palavras que são espírito e vida, as Tuas palavras, Senhor Deus, que são mais afiadas, Senhor Deus, do que qualquer espada de 2 gumes. Por isso, fala ao nosso coração hoje, Senhor. Fala à Tua igreja, Senhor. Fala ao Teu povo, Senhor. Fala ao nosso meio, Senhor, e que o Teu evangelho, a Tua boa notícia, Senhor Deus, floresça, Pai, encontrando solo fértil em nossos corações, dando 100 por 1, Senhor, nesse lugar. Fala conosco, Pai, pelo poder do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero ler com você, primeiramente, do versículo 1 ao versículo 5, aqui de Marcos, capítulo 5, que diz assim a palavra de Deus, aqui na minha versão NVI, assim diz a palavra de Deus. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio aos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes eles haviam sido acorrentados os pés e as mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Eu vou pedir para você repetir isso aqui comigo. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus e os discípulos, eles atravessam ali o rio da Galileia, o mar da Galileia, e vão para um lugar chamado Gerasa, um lugar da região de Gadara, um lugar de gente estrangeira, fora do domínio de Israel. Ali, naquela região, onde pessoas adoravam ídolos, uma região onde muitos não conheciam o verdadeiro Deus, onde havia uma mistura de povos. Naquela região havia um homem completamente escravizado, opresso por Satanás. Havia um homem dominado pelo pecado, havia um homem entregue nas mãos do diabo. E a história desse homem, o relato, como os evangelistas decidiram relatar, expressa muito bem a condição de todos nós diante de Deus, antes da graça do Senhor Jesus. Veja que esse homem, ele estava completamente possuído pelos espíritos malignos, a ponto de já não viver em sociedade. Ele vivia entre os sepulcros. Veja que ele já não tinha mais dignidade. Ele vivia nu. Ele se cortava. Ele já vivia como um animal, dominado pelo domínio das trevas, pela força da morte. E esse homem espelha cada um de nós. Olhar para esse endemoniado gerazeno é olhar para as nossas vidas também, para a nossa condição diante de Deus. Porque a primeira coisa que nós temos que entender sobre o Evangelho é que todos nós, cada um de nós, sem exceção, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Todos nós estávamos debaixo do domínio da morte. Após Gênesis 3, cada um de nós está vendido, entregue, escravizado pelas forças do mal. Cada um de nós também está longe daquilo que nós fomos feitos para ser. Como aquele homem era incapaz de livrar a si mesmo daquela situação, nós também somos. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que a condição do homem
debaixo do pecado é de morte, é de miséria, é de ausência, é de falta. E o que é a morte, senão separação? Quando alguém morre, você não tem mais relação com essa pessoa. Você nunca mais ouve a sua voz, você nunca mais sente o seu toque, você nunca mais sente o seu calor. Pois essa é a nossa condição para com Deus, condição de morte, de separação, de divórcio. É assim, meus irmãos, que caminha a humanidade, e essa era a situação triste desse homem que demonstra a cada um de nós. Mas também, esse homem e essa condição desse endemoniado gadareno também demonstra a incapacidade de cada um de nós livrar o nosso semelhante. Porque eu e você não temos o poder, nem mesmo de nos livrar, quanto mais livrar o nosso próximo. E veja que o texto diz, no versículo 3, que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. E muitas vezes eles haviam acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes. Toda tentativa humana de vencer o domínio da morte, de escapar do peso do pecado, de se livrar das amarras do diabo, é inútil. Toda vez que o homem tenta conter o poder da morte sobre ele, a única coisa que ele consegue é se entregar mais à morte. Essa é a condição humana. Toda tentativa humana de se livrar da morte é inútil. É como vestir folhas de palmeiras para tentar cobrir a sua própria vergonha. Não é possível. E por vários aguilhões a morte nos domina. O apóstolo Paulo vai falar que a morte domina por aguilhões. E eu não sei se você já viu um touro puxando um arado. Não sei se você já viveu na roça, tem os seus avós, os seus parentes que viveram na roça. Antigamente não tinha trator, o trator chamava touro. E os touros ali, colocados na canga, eles puxavam o arado, mas eles não podiam sair do caminho. Então eram colocadas 2 estacas de ferro na lateral deles, chamadas aguilhões. Porque quando o touro tentava sair para a esquerda, ele se feria. E quando ele tentava fugir pela direita, ele se cortava. Então ele continuava no mesmo caminho. É assim que a morte nos tange até o abismo. E os aguilhões da morte se manifestam de algumas formas. Algumas formas humanas de tentar livrar a si mesmo desse domínio diabólico, mortal, maléfico. O primeiro deles é as falsas religiões. Desde o princípio em que o homem foi criado para adorar, e essa é a natureza primeira de todos nós fomos criados para adorar. O homem sem Deus e morto para com Deus, porque foi feito para adorar, ele adora, mas não o Criador, e sim a criatura. E desde o princípio, nas religiões, desde as mais antigas, mesopotâmicas, sírias, sumérias, os ídolos, as religiões, pedem sangue, pedem sacrifício, pedem morte. As religiões, as falsas religiões, dão ao homem um caminho, uma forma, uma tarefa, uma lista de coisas que ele possa fazer para, quem sabe, se livrar do domínio da morte sobre ele. Quem sabe se sentir melhor. Quem sabe dar um passo para fora desses aguilhões, mas tudo que ele consegue é ficar mais preso. As religiões vão dizer para você, faça, e você encontrará paz. Talvez, se você meditar o suficiente, se você vender os seus bens, se você se livrar das paixões do seu próprio corpo, talvez você alcance liberdade espiritual. Talvez você alcance a quebra de ciclo de ressurreição, de encarnação após encarnação, porque toda a vida é sofrimento, como algumas religiões creem. Talvez se você sacrificar o espírito certo, se você fizer um voto à entidade correta, talvez esse vazio no seu coração vai ser aliviado. Talvez a sua vida comece a ter sentido, mas a verdade é que tudo isso é correntes humanas tentando conter a morte, como faziam com aquele homem. Não é possível. É pior, é mais mortal, é mais depravação, é mais escuridão. Toda tentativa humana de se justificar diante de Deus é tolice, é loucura, é impossível. Não estão nas religiões
a forma da gente se livrar desse domínio da morte. E o segundo aguilhão, que a morte nos tange, a todos nós, são as ideologias. A ideologia nada mais é do que uma religião sem divindade. Onde nós cremos que então, pelo esforço humano, pelo progresso, pelo desenvolvimento, pela política, a gente vai então conseguir um mundo melhor. A gente vai conseguir então vencer o domínio da morte. A gente vai conseguir paz, mas tudo que as ideologias conseguem fazer é mais morte, é guerra, é fome, é massacre, é campo de concentração. Como dizia o antigo poeta brasileiro, ideologia, eu quero uma para viver. Como se desse para viver através de uma ideologia. A tentativa humana de fazer o céu na terra é como construir a Torre de Babel. É inútil. Não é possível. Tudo que a gente conseguiu com o progresso humano em ideologia, sejam de esquerda, sejam de direita, foram 2 guerras mundiais. Uma bomba atômica e um terror que nos persegue até hoje. É morte. Não é através de nenhum esforço humano que a gente consegue livrar nós mesmos desse domínio da morte. E por último, então se não são as religiões falsas, os ídolos, os deuses, o misticismo, se não são as ideologias, se nós já nos frustramos com tudo isso, os prazeres então vão nos livrar. Talvez se você viver tudo o que você tem para viver, se você se permitir, se você se entregar a tudo aquilo que esse seu coração te pede, dando o seu corpo a todo tipo de prazer, talvez você encontre propósito. Talvez você encontre sentido. Talvez você encontre paz, mas a verdade é que isso só traz mais marcas de morte. Parceiro após parceiro, nosso corpo é dividido. Droga após droga, cigarro após cigarro, emprego após emprego. Nada consegue nos livrar do peso da morte sobre as nossas vidas. Não é nos prazeres que você vai encontrar libertação e salvação. Não se acende a luz do sol na ponta de um baseado. Não se encontra vida verdadeira na cama de outra pessoa. Não se encontra propósito de vida em um emprego bem-sucedido, em uma formação. Essas coisas só nos levam a mais morte. E essas são correntes humanas tentando conter aquilo que ninguém pode conter. E veja só que a morte sobre nós nos humilha. O propósito de Satanás, por odiar a criação de Deus, por odiar a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas, ele então, dominando sobre nós, nos humilha, como ele fazia com aquele homem cortava o próprio corpo. Ele mutilava a si mesmo. Aquele homem que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, vivia como uma besta entre sepulcros. Quantas vezes eu entrei num bar, no sertão do Piauí, e vi um pai de família, criado à imagem e semelhança de Deus, deitado numa poça do próprio vômito. É humilhação. Quantas vezes eu vi uma mulher, no sertão do Piauí, com um olho roxo, com marcas no corpo, e com o casamento destruído. Humilhação. Quantas crianças nós vimos abusadas, com a sua inocência destruída, porque homens depravados nos seus pecados, sob o domínio da morte, apenas conseguem dar aquilo que têm. Humilhação. É isso que Satanás faz com aqueles que estão sob seu domínio. Aquele homem estava separado de sua família. Aquele homem estava separado daqueles que ele amava. Porque o pecado não só nos separou de Deus, mas também do próximo. A ponto da gente não conseguir ter mais paz, nem com as pessoas que estão mais perto de nós. A ponto da gente não conseguir ter paz nem mesmo com a nossa própria esposa, com o nosso próprio marido, que são carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Porque o pecado traz separação entre Deus e entre o homem. Aquele homem estava separado dos seus. E se essa, meu irmão, é a nossa situação, como que nós viveremos? Se é assim, a sina da humanidade, e se nenhum de nós consegue se livrar,
e muito menos livrar o outro, como nós viveremos? O que nós faremos? Aonde há então a esperança? E talvez você seja, hoje, aqui, dentro da igreja, ainda como aquele homem gadareno. Talvez você não esteja nos sepulcros, nu, mas talvez no secreto você vive na escuridão, sem esperança, sem alegria, sem a vida verdadeira, oprimido, opresso. Talvez você esteja aqui e se você mostrar os seus braços, existem cortes e marcas de tentativas de alívio da dor do seu coração. Talvez você seja como esse gadareno. Eu já fui como esse gadareno. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a minha própria vida. Quantos anos, meus irmãos, eu passei? Quantos anos eu passei deprimido, sem propósito, triste, me sentindo sozinho, abandonado, até que um dia aconteceu o que aconteceu na vida desse gadareno. Não se desespere. Os versículos seguintes fazem a luz do Evangelho brilhar sobre cada um de nós. Se todos nós estamos encerrados debaixo do pecado, é porque sobre todos nós pode manifestar a graça de Deus. Lê comigo o versículo 6 até o versículo 8. Diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te por Deus para que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Meus irmãos, aqui está o Evangelho. Aqui está o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho não é nós, na nossa incapacidade, na nossa morte, na nossa fraqueza, irmos até Deus. É o próprio Deus vindo até nós. O Evangelho não é uma ideia. O Evangelho não é um conceito. O Evangelho não é um método. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. E eu não sei se você sabe. Sabe o que significa Deus? Sabe o que significa Jesus? Jesus tem um significado maravilhoso. Em todo o Antigo Testamento, o Senhor se revelou com muitos nomes. Abraão chamava Deus de Deus Altíssimo. A Moisés, o Senhor se revelou como o grande eu sou. Em toda a história de Israel, o Senhor dos exércitos, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que é a nossa cura, mas no ápice da sua revelação, quando Ele revelou a exata expressão do seu ser, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, Ele escolheu um nome que está acima de todo nome, Jesus, que significa Deus salva. Esse é o Evangelho. Deus salva. Nós somos incapazes, nós estamos vendidos, nós estamos putrefando debaixo do pecado, mas Deus salva. Não foi aquele homem que foi até Jesus, foi Jesus que foi até aquele homem. Este é o Evangelho. É Jesus vindo até nós. É Jesus vindo até mim, até você. E não tenha dúvida, se você hoje está ouvindo a mensagem do Evangelho, é porque Cristo está vindo até você, como Ele foi até aquele homem gadareno naquele dia. O que ninguém era suficientemente forte para fazer. Aquilo que nos atormenta, aquilo que nos escraviza, aquilo que nos aprisiona, treme diante de Jesus. Só de ver Jesus, só de ver a face do Filho de Deus, aqueles demônios se prostram, tremendo, e começam a implorar para Ele. Porque esse Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Porque nada é impossível para Ele, porque Ele é Deus conosco. E veja bem, se toda tentativa humana é inútil, o Evangelho é totalmente eficaz. Completamente eficaz. Você pode observar nos versículos
8 em diante, que diz: pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Jesus tem um propósito ao perguntar para aquele homem, para os demônios, o nome dos demônios. Jesus não faz isso em nenhum outro lugar, nem incentiva essa prática. Aqui Jesus está nos ensinando. Quando ele olha para o demônio e pergunta qual o seu nome, e o demônio responde, meu nome é Legião, ele está dando uma mensagem. Legião, na época de Jesus, era o maior destacamento do exército romano. Era uma unidade de 6.000 soldados romanos. O que os demônios estão dizendo é que eles estão apinhados naquele homem. Aquele homem não estava pouco endemoniado, não. Aquele homem estava carregado. Aquele homem estava muito possesso. Aquele homem estava num poço muito profundo. Aquele homem estava devastado, mas não existe pecado tão grave, coração tão duro, casamento tão destruído, tribo tão distante que Jesus não possa transformar. Bastou uma só palavra da boca do Filho de Deus para que aqueles demônios todos fossem embora. Se a nossa tentativa humana é ineficaz, se quanto mais a gente tenta, menos a gente consegue, para Jesus é um instante, é uma palavra, é uma ordem. Quem é como Ele? Quem é como Jesus? Aquele homem estava tomado por legião, mas essa não foi dificuldade nenhuma. E quando você olha o contexto maior aqui do Evangelho de Marcos, no capítulo anterior, esse Jesus é aquele que acalma a tempestade. Aqui, esse Jesus é aquele que dá ordem aos demônios. E eles obedecem. Um pouco mais à frente, esse Jesus é aquele que cura uma mulher com fluxo de sangue, apenas ao ser tocado. E depois ele ressuscita a filha de Jairo. Sabe o que Marcos está dizendo para a gente aqui? Nesse contexto maior? Se os doentes estão sendo curados, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, o evangelho está sendo pregado aos pobres, os mortos estão ressuscitando, é porque o reino de Deus chegou até nós. O reino de Deus chegou até nós, esse é o evangelho. Esta é a mensagem de Deus para mim e para você. Jesus, Jesus, Jesus. E quando nós olhamos aqui para a terra da Galileia, para aquela região, especificamente, a região ali dos Gerazenos, de Gadara, a região onde Jesus cresceu, do outro lado do rio. Mateus 4, versículo 15 diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em grandes trevas viu grande luz, e sobre aqueles que habitavam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A luz do mundo estava visitando o lugar de escuridão. Como eu vi com meus próprios olhos a luz do mundo brilhar nos recônditos mais distantes do sertão. Como eu vi a luz do mundo brilhar, meus irmãos, em homens que viviam na bebida, que traíam suas mulheres, que viviam também na mesma falta de dignidade, e que hoje são homens cheios do Espírito Santo. Só Jesus faz isso. Religião nenhuma faz isso. Ideologia nenhuma faz isso. Prazer nenhum nesse mundo faz isso. Jesus faz. Jesus faz, Jesus faz. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. E sobre si levou as nossas doenças, o castigo que estava sobre Ele. Nosso castigo estava sobre Ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Basta uma única ordem da boca de Jesus para sermos salvos. É por isso que a doce e maravilhosa palavra de Deus diz, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Como diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda diz, pois vocês são salvos pela graça mediante a fé, não por obras para que nenhum homem se glorie. Meus irmãos, não há nada melhor comparado ao Evangelho de Jesus. Ele é inigualável. Ele é como algo completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu e experimentou. É salvação pela graça mediante a fé. O que Deus pede de nós?
O que Deus pede de nós? Que nós confiemos no nome do Deus, seu Filho, Jesus. Enquanto as religiões pedem sacrifício e te dão um método, Jesus vem e diz, creia, somente creia, e você verá a glória de Deus. Esse é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não acaba por aí. Não para por aí. Porque, além do Evangelho nos livrar do domínio da morte, além de Jesus vir até nós, Ele transforma a nossa vida. E há uma inegável transformação em Jesus. Uma inegável transformação. Lê comigo do versículo 14 até o versículo 20, que diz: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas lhe disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Meus irmãos, a salvação é evidente para todos. Nós cantamos aqui, eu já não sou mais o mesmo. E se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você sabe o que isso significa. Você sabe o que é hoje se olhar no espelho e falar: Senhor, eu sou uma nova pessoa. Eu não era assim. Como eu sou diferente hoje, eu consigo ver transformação na minha vida. E todos veem, é evidente, é claro, como cristal, como alvorecer, que aquele que conhece Jesus tem sua vida transformada. Teve um homem muito famoso na história da igreja, chamado Agostinho. E Agostinho foi um homem muito devasso. Ele era um homem muito sábio, muito eloquente, estudou nas melhores escolas, era filho de um homem muito rico. E a sua mãe, Mônica, orava por ele. Era uma cristã. E ela orava muito por Agostinho. E por muitos anos, Agostinho viveu uma vida completamente longe do Senhor. E um dia em Roma, Agostinho teve um encontro com Cristo. Enquanto num jardim ele chorava, ele ouviu uma voz dizendo: tome, lê. Ele leu ali a carta de Romanos e se converteu ao Senhor. Muitos anos se passaram na vida de Agostinho. Ele se tornou um bispo da igreja. Um dos pais da igreja, um homem de renome. Um homem que escreveu muitos livros que a gente usa e se baseia até hoje na construção teológica. Mas aconteceu uma coisa na vida de Agostinho. Depois de muitos anos já, como um bispo da igreja, ele estava andando na rua. E uma das suas antigas amantes, porque ele era um homem muito mulherengo, viu ele na rua. E essa mulher, vendo Agostinho, começou a correr atrás dele. Agostinho, sou eu, olha para mim. E Agostinho foi andando sem olhar para trás. Agostinho foi andando e caminhando sem olhar para trás. E ela gritando: Agostinho, aqui, sou eu, olha para mim. E ele continuou andando, sem olhar para trás. E aquela mulher não parava de gritar: Agostinho, sou eu sou a mesma. Eu sou a mesma, Agostinho, lembra de mim, eu sou a mesma. Então uma hora Agostinho virou para ela e falou: mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Eu sou um homem completamente diferente daquele que você conheceu. Jesus entrou na minha vida. A salvação é evidente para todos. Se houve salvação, houve também transformação. Se houve salvação, houve transformação. Veja que esse homem que vivia entre os sepulcros e se cortava, vivia nu, agora está sentado aos pés do Mestre, em perfeito juízo, vestido. E todos ficam morrendo de medo, porque nunca se viu algo assim. Nunca se viu algo assim. Então, o texto vai nos dizer
que eles começam a suplicar a Jesus para que ele saia dali, porque as pessoas estavam mais preocupadas com o dinheiro dos porcos que morreram do que com a salvação daquele homem gadareno. E aqui eu te digo já, conhecer a Jesus não quer dizer que as pessoas vão entender o que aconteceu na sua vida. Talvez você hoje, se tornando membro da igreja ou não, seja a única pessoa da sua casa que conhece a Cristo. Talvez você venha sozinho. Talvez você esteja contra a vontade dos seus pais ao decidir seguir Jesus. Talvez você tenha perdido seus amigos. Talvez você tenha perdido promoções no trabalho. Talvez você seja motivo de chacota na sua faculdade. Nem todos vão entender o que aconteceu na vida de alguém que conheceu o Evangelho. Nem todos vão ver com bons olhos a transformação causada por Jesus. Mas todos verão que ali tem uma nova pessoa. Todos verão que Jesus passou por ali. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a salvação, o Evangelho, não é sobre nós. Não é sobre o quão bons somos. Não é sobre o quão perfeito nós conseguimos ser. Não é sobre quão boa é a nossa igreja. É sobre Jesus. Do início ao fim o Evangelho é sobre a glória de Deus. E olhando para nós, o mundo pode ver a glória de Deus manifesta no mundo. Como diz Efésios, meus irmãos, a igreja, esse povo que estava morto, esse povo que estava entregue ao domínio de Satanás, esse povo agora que é nova família de Deus, é o poema de Deus para o mundo, dizendo as eras vindouras da inigualável, inefável e profunda bondade de Deus. Ao olhar para mim e para a sua vida, o mundo pode dizer, existe um Deus e Ele é bom, pois só Deus pode fazer o que Ele fez na vida dessa pessoa. A salvação é inegável. A salvação é inegável. Mas a outra evidência da salvação, além da transformação completa, dessa mudança de vida radical, desse novo desígnio, desses novos rumos, evangelização. Evangelização. Lê comigo de novo, no versículo 18 até o 20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Meus irmãos, ainda não é tempo de entrar no barco e seguir com o Mestre. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, o dia em que nós estaremos com Ele para sempre, um dia em que nós subiremos cantando digno ao Cordeiro de receber o louvor, a honra, a glória, a riqueza, o poder, o domínio. Mas esse dia não é hoje ainda. Ainda é tempo de chamar gadarenos para a salvação. Ainda é tempo de falar do Evangelho do Reino nos quatro cantos da terra. Como um raio que sai do Oriente e se assenta no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora é tempo de evangelizar. Não vamos fazer como Pedro. A gente não vai pedir para o mestre para construir uma tenda, uma para mim, uma para Elias, uma para Moisés. Existem pessoas opressas por Satanás, que precisam ouvir o evangelho que eu e você ouvimos. Por isso Jesus diz àquele homem, não, vá e anuncie tudo o que o Senhor fez por você. Aquele homem se tornou o primeiro missionário do Novo Testamento aos gentios. Porque Jesus mandou ele ir contar na casa dele, para a família dele, o que tinha acontecido na vida dele. Mas ele foi por toda Decápolis. Decápolis eram 10 cidades da região, anunciando o que Jesus havia feito por ele. Aquele homem se tornou missionário. Aquele homem se tornou evangelista. Alguém que era dominado por Satanás. Alguém opresso pelos demônios. Alguém que se cortava nos sepulcros. Meus irmãos, se o Senhor Jesus me salvou e fez de mim um missionário, o que Ele não pode fazer com a sua vida? Se o Senhor Jesus salvou esse gadareno e fez dele um missionário, o que Ele não pode fazer com você, através de você? A missão, a evangelização, não é sobre nós também. Não é sobre quantos recursos nós temos, quanto dinheiro é investido, a nossa capacidade, o nosso intelecto, a nossa formação, a nossa estrutura. Missão é sobre Jesus.
E Jesus quer ser adorado nos 4 cantos da terra. Por isso, meus irmãos, o Evangelho na nossa vida, na nossa igreja, nos comissiona a ir e proclamar o Evangelho a todos aqueles que continuam opressos no domínio da morte. Se o Evangelho afetou a sua vida e a transformou, o Senhor te chama para levar o Evangelho a outros também. E existem muitos gadarenos que precisam ouvir o Evangelho. Na minha infância, eu tive uma pré-adolescência muito conturbada, entrei numa depressão, num desejo de morte por causa do divórcio dos meus pais. E na escola eu odiava os evangélicos. Eu odiava quem me falava de Jesus. E eu costumava escrever a marca da besta em cima do Deus é fiel, que os crentes faziam na lousa, vivendo como um pequeno gadarenozinho. Mas nunca deixaram de pregar o evangelho para mim. Tinham colegas da escola que falavam de Jesus para mim, e que me deram a minha primeira Bíblia, e que um dia me chamaram para ir na igreja. E na igreja eu fiquei endemoniado, igual esse gadareno. Mas foi a última vez que Satanás colocou as mãos em mim. Dali para frente, eu não tive escolha. Eu nunca tinha sentido um amor desse. Eu nunca tinha sido amado assim. Eu não tive escolha. Eu simplesmente comecei a pertencer a Jesus. E tudo em mim mudou. A depressão, a raiva que eu tinha dos meus pais, o ódio que eu sentia, foi embora. Porque Jesus chegou. Existem outros assim, que precisam ouvir o Evangelho. Pessoas pelas quais nós não podemos desistir. Porque, meus irmãos, basta uma ordem da boca do Mestre para elas serem libertas. Às vezes a gente fala de Jesus para a gente que a gente já cansou de falar. Que a gente já está cansado, não muda, não transforma, mas a gente vai bater até colher esse fruto. A gente vai falar porque não é sobre nós, é sobre Jesus. E Ele é poderoso para salvar. Lembre-se do que diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz: bendito seja o Senhor de toda consolação, que nos consolando a nós, nos leva a levar consolação uns aos outros. Fomos salvos para pregoar salvação. Nós não fomos salvos, meus irmãos, para esconder o tesouro, mas para compartilhar o pão. Nós não fomos salvos para nos agregarmos e esquecermos do mundo lá fora. Nós somos salvos para ir e para pregar o Evangelho do Reino. Portanto, se você está em Jesus, você foi vocacionado à pregação do Evangelho. Um povo verdadeiramente transformado pelo Evangelho é o testemunho ao mundo de que Jesus está vivo e salvando. Ah, meus irmãos, se nós vivemos o Evangelho na Igreja Livres, se nós vivemos o Evangelho aqui, o mundo verá que a mensagem de Cristo ainda é poderosa para salvar. Se nós vivemos o Evangelho nas nossas relações, e se nós manifestarmos esse Evangelho, anunciando ele no mundo, nós veremos a glória de Deus. Jesus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. E aqui eu tenho 3 aplicações para encerrar aqui a minha fala. A primeira delas é o seguinte: Igreja Livres, se apegue ao Evangelho com todas as suas forças. Meus irmãos, a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer quando a gente abandona o Evangelho. Quando nós pararmos de olhar para Jesus e começarmos a olhar para nós perdemos de vista o que Deus tem para a sua igreja. Se apegue ao Evangelho, ame o Evangelho, viva o Evangelho. Você, membro da igreja, você que hoje vai ser congregado ao corpo, você foi chamado por Deus para manifestar o Evangelho na vida dos seus irmãos. Eu sei que muitos de nós vêm de lugares muito tóxicos, muito problemáticos, de igrejas difíceis, de marcas, de feridas. Eu sei que você veio para cá também para encontrar cura, e você certamente vai encontrar. Mas não pare por aí. Que a sua cura seja cura para outros irmãos também. Não sejam imaturos na fé, meus irmãos, buscando apenas o leite,
mas cresçam no Evangelho para poder manifestar o Evangelho na vida dos outros também. Uma igreja que vive o Evangelho dá menos trabalho para os pastores. O pastor Daniel vai continuar sendo cabeludo e o pastor Juliano vai continuar parecendo que tem menos de 40 anos. Viva o Evangelho, Igreja Livres. 2, pregue o verdadeiro Evangelho. Pregue o verdadeiro Evangelho. Não tenha medo, porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tenha medo de dizer para as pessoas, olha, você está perdido, mas há salvação. Não tenha medo de falar sobre pecado, arrependimento, salvação, transformação, mudança de vida. Porque esse é o verdadeiro Evangelho, ele é eficaz, ele é poderoso. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentil. É o que diz o apóstolo Paulo. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Anuncie com autoridade, com poder, porque toda autoridade já nos foi dada. Pois recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já temos tudo aquilo que precisamos para anunciar o Evangelho a todos os cantos da terra, seja na Barra Funda, seja no Sertão, seja no Rio Grande do Sul, ou nos confins da terra. Pregue o Evangelho. Terceira e última aplicação. Talvez você está aqui hoje e você ainda vive debaixo do domínio da morte. Talvez você ouviu essa mensagem, olhando para si mesmo e pensando aí, meu Deus, eu sou exatamente igual a esse homem. Eu sou exatamente como esse gadareno. Eu estou dominado pela depressão, estou dominado pelo vício, sou dominado pelo pecado, não consigo me libertar, eu estou em trevas, eu sinto o peso da morte sobre a minha vida, pois eu digo a você, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Se você está aqui hoje, é porque hoje Jesus vem até você. E se existem hoje pessoas do nosso meio que ainda são como aquele gadareno, hoje nós também teremos pessoas no nosso meio que se tornarão evangelistas. Pessoas que voltarão para casa em perfeito juízo. Se você está assim nessa noite, eu gostaria de orar por você. E, com a permissão, eu gostaria de orar nesse momento. Eu queria pedir para você ficar de pé. Todos nós, vamos ficar de pé. E se você hoje entendeu a mensagem do Evangelho, e se você hoje deseja entregar o seu coração a Cristo, eu quero orar pela sua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, nem para você levantar a sua mão, mas eu vou pedir para que você, no seu lugar, onde você está, você confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que você confie nele e que você veja o poder de Deus se manifestando através do bom e poderoso nome de Jesus. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Porque Jesus, a boa notícia de Deus, está no meio de nós. Porque Ele anda no meio dos candelabros, porque Ele está no meio da sua igreja, porque Ele anda entre os corredores e sabe bem a cada um que Ele trouxe aqui nessa noite. Porque Ele tem os cabelos da nossa cabeça contados. Porque Ele não rejeita um só que vem até Ele. Porque Ele é o bom pastor. E as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Oh Senhor, Senhor nosso Deus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, porque a nós se manifestou o Evangelho, Senhor Deus, o Evangelho da salvação, o Evangelho, Senhor Deus, de Deus, a boa notícia, Senhor, transformadora, poderosa, Senhor, arrebatadora, Senhor, o Evangelho que veio até nós, Senhor, e que hoje se manifesta no meio de nós, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que convence do pecado, da justiça e do juízo, esse mesmo Espírito, Senhor, que foi dado a nós, que habita no meio da igreja, Senhor, e que também hoje convence corações, chamando para a salvação. Esse mesmo Espírito que hoje chama pelo nome pessoas que eu não conheço, mas as pessoas que o Senhor formou no ventre, Senhor. Senhor, eu clamo ao Senhor, Pai,
primeiramente por aqueles que ainda não creem. E eu oro, Senhor, que hoje seja noite de salvação, que hoje seja noite de festa nos céus, que hoje seja noite, Senhor Deus, de transformação, de demônios sendo expulsos, Senhor Deus, de doenças sendo curadas e do evangelho do reino sendo pregado, Senhor. Senhor, se alguém entrou aqui hoje opresso por demônios, Senhor, acorrentado, Senhor Deus, pelos poderes de Satanás, que hoje haja libertação no nome de Jesus. Que hoje haja, Senhor Deus, reconciliação. Que hoje haja cura, Senhor. Que hoje haja livramento da morte, Senhor Deus, dos pensamentos suicidas, Senhor. Senhor Deus, que hoje haja vida no nosso meio, Senhor. Pois o Senhor está aqui, o Senhor está entre nós. Mas eu oro também pela tua igreja, Senhor. Eu oro por essa casa, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Deus, pelo teu povo e peço, Senhor, não nos deixa, Senhor, nem por um instante, nem por um segundo, Senhor, nos apartarmos do Evangelho, Senhor. Mas nos faça permanecer, Senhor, no Evangelho, Senhor Deus, com os dois pés, Senhor Deus, bem firmes, na rocha, que é a tua palavra, Senhor, que é a obediência, Senhor Deus, que é a fidelidade, Senhor. Não nos deixa perder de vista o Evangelho, Senhor. Por coisa alguma, por proposta alguma, Senhor, seja o que vier, Senhor Deus, que nós sejamos o povo do Evangelho, Senhor. Oh, Senhor, que a tua igreja, Senhor Deus, seja conhecida, Senhor, como lugar de salvação, como lugar de transformação, como lugar onde o Evangelho verdadeiro é pregado, anunciado, vivido e compartilhado, Senhor. E da mesma forma eu oro, Senhor, para que do nosso meio, Senhor Deus, aqui na Igreja Livre, Senhor, o Senhor levante missionários, Pai. Missionários para o sertão, para as mais de 6.000 comunidades sertanejas, onde não existe nenhuma presença na pregação do Evangelho. Eu oro, Senhor Deus, para que do meio de nós, Senhor Deus, saiam missionários para o Rio Grande do Sul, aonde existem 9 municípios sem nenhuma igreja. Eu oro, Senhor Deus, para que do meio de nós o Senhor envie pessoas que vão olhar para os confins da terra, Senhor, para onde ninguém vai, aonde ninguém chega, Senhor Deus, até as 3.100 etnias que não possuem nenhuma iniciativa missionária. Eu oro, Senhor Deus, para que desse meio, desse povo, Senhor Deus, se levantem pessoas corajosas, Senhor, cheias do Espírito Santo, avivadas, Senhor, que dirão: eis-me aqui, eu irei e eu anunciarei o Evangelho do Reino aonde quer que o Senhor me levar. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, porque não foram nós, Senhor Deus, não fomos nós que fomos até ti, foi o Senhor que veio até nós, e nós cantaremos os teus louvores para sempre, Senhor. Digno é o Cordeiro de receber toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor e todo domínio pelos séculos dos séculos. Nós te adoramos, Senhor, hoje, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.